Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Dando continuidade às nossas aulas, né, nós hoje vamos continuar com a nossa série sobre a morada da outra vida, né, e dentro dessa série nós estamos vendo, né, uma série de aulas a respeito do dia da ressurreição. Né, nós vimos até então, né, três aulas. Essa será a quarta aula, né, sobre o dia da ressurreição. E na nossa aula de hoje, inshallah, nós vamos falar sobre os diferentes estados das pessoas no dia da ressurreição. E nós vamos escrever três grupos de pessoas, né, os incrédulos, né, os crentes pecadores ou hipócritas, né, e os crentes corretos. São três grupos. E o que acontece com eles, algum dos estados pelo qual, em situação pela qual cada grupo vai passar. Na aula passada, nós vimos alguns dos acontecimentos que vão ocorrer no dia do juízo final, no dia da ressurreição, e hoje nós vamos ver o estado dessas pessoas, esses três grupos, né, como eles vão estar no dia da ressurreição e o que eles vão passar nesse dia. E também, na próxima aula, inshallah, que vai ser a última aula da questão do dia da ressurreição, nós falaremos da prestação de contas. E aí a gente encerra sobre o dia da ressurreição e continuamos ainda com a nossa série, com a questão do paraíso, né, uma aula sobre o paraíso e uma aula sobre o inferno. E assim nós encerramos, inshallah, nossa série A Morada da Outra Vida. Então, hoje, como nós falamos, vamos falar desses três grupos. Como vai ser a situação dos incrédulos no dia da ressurreição, a situação de alguns crentes pecadores, né, com alguns pecados específicos que foram mencionados no Corão e na Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a situação dos crentes que se esforçaram para seguir a senda reta. Então vamos começar primeiramente pelo estado dos incrédulos. Né? O Corão menciona muitos dos horrores e pavores que os incrédulos passarão nesse dia. Né? E nisso descreve muito a humilhação, o arrependimento e o desespero que eles vão estar devido à incredulidade deles. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: dia em que sairão apressados dos seus sepulcros como se corressem para uma meta. Seus olhares serão de humilhação, cobertos de ignomínia. Assim será o dia que lhes foi prometido. Esse versículo eles nos mostra um pouco, né, da situação deles, né, a velocidade na qual os incrédulos vão sair dos seus túmulos, se dirigindo até a voz que os chama, né, tal como eles se apressavam até os seus ídolos nessa vida. Só que dessa vez eles não irão com alegria como quando eles se dirigiam a seus ídolos, assim com humilhação, com os olhares temerosos, exatamente como Allah havia lhes advertido nessa vida. Allah subhanahu wa ta'ala disse também no Alcorão: afasta-te, pois deles, ó mensageiro, recorda o dia em que o anjo convocador convocará os humanos a algo terrível. Sairão dos sepulcros com os olhos humildes, como se fossem uma nuvem de gafanhotos dispersa, dirigindo-se rapidamente até o convocador. Os incrédulos dirão: esse é um dia terrível. Né? Esse é outro versículo do Corão, né, onde Allah nos dá uma cena mais clara, né, dizendo que eles vão aparecer gafanhotos dispersos, né, sem saber o que fazerem e devido ao terror no qual estarão e a situação difícil que eles vão estar naquele momento. Em outro versículo ainda, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que os incrédulos clamarão pela sua desgraça ao ser tocada a trombeta. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e a trombeta será soada
Ei-los que sairão dos seus sepulcros e se apressarão para o seu Senhor. Dirão, ai de nós, quem nos despertou do nosso repouso? Se lhes há respondido, isso foi o que prometeu o Clemente, e os mensageiros disseram a verdade. Né? Como estávamos falando, havia um grande sábio que quando lia esse versículo ele chorava, né? E dizia, a ressurreição lhes fará enlouquecer. Se as pessoas estivessem realmente dormindo, como se deduz pelas suas palavras, não clamariam pela sua desgraça. Depois disso, em cada lugar onde forem interrogados, eles clamarão com mais medo e ansiedade. Não poderão evitar os grandes horrores do dia da ressurreição. Estiveram tanto tempo no túmulo sofrendo de castigos e dores, mas não clamaram pela sua desgraça, mas clamaram quando foram enviados a algo pior que o anterior. Se não fosse o dia da ressurreição tão terrível, não teriam considerado simplesmente um sono o estado anterior que padeciam em seus túmulos. Né? Então, subhanallah, tudo que eles sofreram, como nós falamos na aula sobre o castigo no túmulo, né, que ocorre por os incrédulos, todo esse sofrimento que eles passaram, eles ainda consideraram um repouso perto dos horrores do dia da ressurreição. Tem outros versículos também no Corão que somam mais detalhes quanto à situação dos incrédulos no dia da ressurreição. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, e não creais que Allah está desatento a tudo quanto cometem os iníquos. Ele somente os tolera até o dia em que seus olhos ficarão atônitos, correndo a toda a brida, com as cabeças hirtas e com os olhares inexpressivos e os corações vazios. Subhanallah. Isso não quer dizer nesse versículo, né, que o profeta sallallahu alaihi wasallam pense que Allah está desatento quanto ao que fazem os pecadores, mas sim que algumas pessoas, quando olham os kufar, os incrédulos, né, desfrutando da vida, né, e ouve sobre o castigo prometido por Allah, sem que caia sobre eles nessa vida, eles podem achar que os incrédulos estão tendo uma boa vida e que eles não vão pagar pelo que fizeram, né? Como nós já falamos em outras aulas, essa vida, né, essa vida não é nenhum parâmetro, né, para ser considerado com relação a outra vida. Então, essa vida aqui é um teste. O fato dos incrédulos não estarem sofrendo nessa vida ou não passarem por algum teste nessa vida não quer dizer que eles não pagarão pelo que fizeram, né, no dia do juízo final. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, e não creais que Allah está desatento a tudo quanto cometem os iníquos. Né? O dia que eles forem julgados, né, será tão terrível que seus olhares estarão fixos e estáticos. Né? E o horror terá se apoderado dos seus olhares, que eles não piscarão nem se moverão. Allah subhanahu wa ta'ala também descreve no Corão o pavor que se apoderará das almas dos incrédulos. Allah subhanahu wa ta'ala disse, admoesta-os com um dia iminente, quando angustiados os corações lhes subirão às gargantas. Os iníquos não terão amigos íntimos, nem intercessores que possam obedecer. Ou seja, um pavor tão grande que fará com que os corações, aterrorizados, pressionem a garganta, tirando-lhes o ar, impedindo eles de respirar e expressarem a sua dor e seu horror. Então, subhanallah. E mesmo diante dessa situação, não vão encontrar nenhum amigo, nem ninguém que mostre uma simpatia, nem alguém que possa interceder a favor deles. No dia do juízo final, os incrédulos que renegaram a Allah e aqueles cuja soberbia os impediu de adorar seu Criador e obedecê-lo, serão encadeados uns aos outros, e seus rostos serão abrasados pelo fogo. A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, no dia em que a terra for trocada por outra coisa que não seja terra, como também os céus, quando os homens comparecerem ante Allah, o único e irresistível, verás os pecadores nesse dia cingidos por correntes, as suas roupas serão de alcatrão e o fogo envolverá os seus rostos. No hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse, o sol se aproximará dos homens no dia da ressurreição, até ficar aproximadamente a 1.000 deles. Então,
a pessoa, o sahaba que relatou o hadith, ele diz: por Allah que não sei o que ele quis dizer com um mil. Se refere à medida de distância da Terra, ou seja, uma milha, ou o artefato que se usa para aplicar o kuhl no olho, que é como se fosse um palito, né? Que dá a entender que o sol estará muito próximo das pessoas no dia da ressurreição. E em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as pessoas suarão tanto no dia da ressurreição que seu suor penetrará 70 braças na terra e lhes alcançará até as suas orelhas. Ou seja, cada um estará com o suor conforme suas ações. Quanto mais pecador, mais suará e mais chegará ao ponto de se afogar devido ao suor. Ou seja, se nesse dia eles não tivessem um corpo que é indestrutível, pois depois da morte não poderão mais morrer, então com certeza teriam derretido e iriam evaporar devido ao calor extremo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala vai nos ressuscitar com um corpo resistente à morte, ou seja, a morte não existe mais, é uma única vez só. Quando os incrédulos virem o castigo e a humilhação que açoitará a eles começarão a se lamentar e se arrepender. E a lamentação será tanta que Allah subhanahu wa ta'ala denominou esse dia como Yawm al-Hasra, o dia da lamentação. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: será o dia em que o iníquo morderá as mãos e dirá: oxalá tivesse seguido a senda do mensageiro. Ai de mim, oxalá não tivesse tomado fulano por amigo, porque me desviou da mensagem depois de ela ter me chegado. Ah, Satanás mostra-se aviltante para com os homens. Então, será o dia da lamentação, onde eles se lamentarão por toda a incredulidade deles e por todas as suas ações. Nesse dia, né, os incrédulos terão a certeza de que seus pecados serão imperdoáveis e que as suas desculpas não serão aceitas e que perderam toda a esperança de ter a misericórdia de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e no dia em que chegar a hora do dia do juízo, os pecadores se desesperarão e não acharão intercessores entre seus parceiros, e eles próprios renegarão seus parceiros. Ou seja, eles sabem que não tem solução para a incredulidade. Os pecados, né, se a pessoa for crente, Allah subhanahu wa ta'ala pode nos castigar por eles ou nos perdoar. Mas já quando a pessoa morre incrédula, não existe pecado maior do que a incredulidade. Então, não existe boa ação que possa libertar a pessoa quando a pessoa morre incrédula, sem crer em Allah ou associando outros a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles desejarão se converter em pó e que Allah os destrua. Eles vão querer desaparecer, né? Mas isso não vai ser possível. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: nesse dia os incrédulos que desobedeceram ao mensageiro ansiarão para que sejam nivelados com a terra, mas saibam que nada podem ocultar de Allah. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: sabei que vos temos advertido do castigo iminente, o dia em que o homem verá as obras das suas mãos e o incrédulo dirá: oxalá me tivesse convertido em pó. Como nós falamos na aula passada, Allah subhanahu wa ta'ala, no dia do juízo final, irá acertar as contas entre os animais, né? E logo depois converterá esses animais em pó, em terra. Então, os incrédulos, ao verem que isso acontece com os animais, né, eles vão desejar que se convertessem em pó igual aos animais, para não terem que sofrer com castigo. Outra questão que acontece com os incrédulos é a invalidez das suas obras. As obras dos incrédulos são de dois tipos. Primeiro, as obras de rebeldia, né, de transgressão, de corrupção na terra. E essas obras, sem dúvida, não vão trazer nenhum benefício para eles. Quanto a isso, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: ou como nas trevas de um profundo oceano, coberto por ondas cobertas por nuvens escuras, que se sobrepõem umas às outras. Quando o homem estende a sua mão, mal pode divisá-la, pois a quem Allah não fornece luz, jamais a terá. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala descreve as ações de transgressão dos incrédulos como umas trevas de um profundo oceano
coberta por ondas de nuvens escuras que sobrepõem umas às outras. Imagine a escuridão na qual Allah subhanahu wa ta'ala demonstra, né, nos exemplifica para mostrar a escuridão das más obras. A'udhu billah. E essas são as obras de transgressão. E tem também as obras que eles creem que servirão de algo para agradar a Allah. As obras dos incrédulos, tal como as caridades, as boas relações com os familiares. Quanto a essas obras, devido à incredulidade deles, elas não terão nenhum valor na outra vida. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão: quanto aos incrédulos, as suas ações são como uma miragem no deserto. O sedento crerá ser água e quando se aproximar dela, não encontrará coisa alguma. Porém, verá ante ele Allah que lhe pedirá contas, porque Allah é expedito no cômputo. Allah subhanahu wa ta'ala também disse: o exemplo deles, ao despenderem nesse mundo, é como o exemplo de um povo condenado, cujas semeaduras são açoitadas e arrasadas por um vento glacial. Mas não é Allah que os condena, mas sim eles próprios. Então, subhanallah, essas pessoas, por mais que façam boas ações, mesmo que tenha montanhas de boas ações, elas não serão válidas perante Allah. Porque a incredulidade, ela extermina todas as boas ações. A incredulidade é o pecado pelo qual não tem nenhum perdão. E nenhuma boa ação pode compensar a incredulidade deles. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala descreve, as ações deles como uma miragem no deserto. Eles vão achar que vai servir para eles alguma coisa, mas não vai servir de nada. Ou então, como uma plantação que foi arrasada por um vento glacial. Ou seja, uma plantação que a princípio eles achavam que poderia trazer algum benefício, mas que foi arrasada pela incredulidade deles. Esse grupo de pessoas, pensa muitas vezes que está no caminho certo e serão surpreendidos no dia da ressurreição, porque suas obras serão invalidadas e de nada vai servir para eles. Entre esse grupo estão os cristãos, os judeus, depois da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem dentre os cristãos ou judeus ouvirem falar de mim e não crerem em mim, saibam que estarão condenados ao inferno. Ou seja, depois da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles não têm nenhuma desculpa para não crerem no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Corão, é o complemento, é a finalização de todas as revelações. E é a última revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o momento que eles renegam a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, renegam a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles estão renegando também a todos os outros demais profetas. E com isso caem na incredulidade e serão desencaminhados. Então, renegando o último dos mensageiros de Allah e o último dos livros, também renegam tudo aquilo que foi enviado a eles mesmos. Porque a crença que eles têm hoje foi distorcida, foi modificada da forma como eles quiseram. Então, subhanallah, com relação a eles, é o que ocorre com relação a esse versículo e também àqueles muçulmanos que se autodenominam muçulmanos, mas que adoram outros exceto Allah. E aqui nós incluímos todos os grupos desviados que se dizem muçulmanos. Quando adoram outros junto a Allah, estão saindo do Islã automaticamente, mesmo que se autodenominem muçulmanos. Quando renegam a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, estão renegando a mensagem de Allah. E sim, são incrédulos mesmo que se chamem muçulmanos, ou que se autodenominem muçulmanos. Quanto a esses, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão: dize-lhes: quereis que vos inteire de quem são os mais desmerecedores por suas obras? São aqueles cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, não obstante crerem haver praticado o bem. Allah subhanahu wa ta'ala também ensinou no Corão: e quem quer que almeje impingir outra religião que não seja o Islã, jamais será aceita, e no outro mundo essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. Após a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a única religião válida para Allah é o Islã. A única religião válida para Allah é o Islã.
Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Corão. Quem quer que seguir outra religião que não seja o Islã, jamais será aceita no outro mundo. Então, jamais será aceita as obras daqueles que não seguirem o Islã. Vejam que vai ocorrer muitas disputas no dia do juízo final. Muitas discussões, muitas brigas, né? E por isso, principalmente entre os incrédulos, entre eles, né? E vai ocorrer diversas disputas. Primeiro, a disputa entre os adoradores e os seus ídolos, né? Ou seja, haverá briga ou disputa entre os ídolos, a quem as pessoas adoravam, e os seus adoradores, né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: e o inferno será descoberto para os ímpios. Então lhe será dito: onde estão os que adoráveis em vez de Allah? Poderão acaso socorrer-vos ou socorrerem a si mesmos? E serão arrojados nele juntamente com os sedutores e com todos os exércitos de Lúcifer. Enquanto disputam entre si, por Allah estávamos em um evidente erro, quando vos igualávamos ao Senhor do Universo, e os nossos sedutores eram apenas aqueles que estavam afundados em pecados, e não temos intercessor algum, nem amigo íntimo. Ah, se pudéssemos voltar atrás, seríamos os fiéis. Né? Então, todos aqueles que adoravam qualquer coisa no lugar de Allah, estará arrependido, estará disputando, né, com aqueles que eles adoravam. A mesma coisa já com relação às pessoas piedosas e boas que foram adoradas no lugar de Allah, essas pessoas vão desmentir as alegações dos kufar, dos incrédulos. Como, por exemplo, algumas pessoas que rezam para anjos, adoram a anjos no lugar de Allah. Né? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: um dia os congregará a todos e logo perguntará aos anjos: são estes acaso os que vos adoravam? Responderão: glorificado sejas, tu és o nosso protetor em vez deles. Qual? Adoravam os gênios, a maioria deles acreditava neles. Ou seja, os anjos vão se defender. Vão dizer: glorificado sejas, ó Senhor. Eles não podiam nos adorar no seu lugar. Né? Então, vão desmentir os incrédulos. A mesma coisa com o profeta Jesus, alayhi salam. Vai desmentir os incrédulos que adoram ele no lugar de Allah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão: e recorda-te de quando Allah disse: ó Jesus, filho de Maria, foste tu quem disseste aos homens: tomai a mim e a minha mãe por duas divindades em vez de Allah? Respondeu: glorificado sejas. É inconcebível que eu tenha dito que por direito não me corresponde. Se tivesse dito, te-lo-ia sabido, porque tu conheces a natureza da minha mente, ao passo que ignoro o que encerra a tua. Somente tu és o conhecedor do incognoscível. Não lhes disse senão o que me ordenaste: adorai a Allah, meu Senhor e vosso. E enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles. E quando quiseste encerrar meus dias na terra, foste tu o seu único observador. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala deixa clara a resposta do profeta Jesus, alayhi salam, com relação àqueles que adoram ele no lugar de Allah. Ele vai desmentir aqueles que o adoram no lugar de Allah. Vai também ter a disputa entre os seguidores e seus líderes. E essa será a disputa, né, entre os seguidores e os líderes do desvio. Como, por exemplo, os líderes religiosos desviados, que desviam as pessoas do caminho correto, ou os líderes de seitas desviadas, que desviam as pessoas do caminho de Allah. Então, haverá disputa entre os seguidores e os líderes. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão: e para isso bastará um só grito, e ei-los começando a ver. Exclamarão: ai de nós, eis o dia do juízo. Se lhes há dito: esse é o dia da discriminação, que inegáveis. E será dito aos anjos: congregai os iníquos com suas esposas e tudo quanto adoravam, em vez de Allah, e conduzi-os até a senda do inferno. E detende-os lá, porque serão interrogados: por que não vos socorreis mutuamente? Porém, nesse dia, submeter-se-ão ao juízo, e começarão a reprovar-se reciprocamente. Dirão: foste vós, os da mão direita, que usáveis vir a nós. Responder-lhes-ão seus sedutores: qual?
não fostes fiéis, e não exercemos autoridade alguma sobre vós. Ademais, eres transgressores. E a palavra de nosso Senhor provou ser verdadeira sobre nós, e provaremos o castigo. Seduzimos-vos, então, porque foram seduzidos. Em verdade, nesse dia, todos compartilharão do tormento. Sabei que tratamos assim os pecadores, porque quando lhes era dito, não há mais divindade além de Allah, ensoberbeciam-se. Então, Allah subhanahu wa ta'ala vai interrogar os seguidores e os líderes. E os líderes vão desmentir os seguidores. Vão dizer, vocês seguiram porque quiseram. Nós não tínhamos nenhuma autoridade sobre vós. Nós exortávamos vocês a seguirem o caminho errado. Mas vocês seguiram porque quiseram. Né? Então, vai ter essa disputa entre os seguidores, né, e os líderes. Também entre os fracos e os seus líderes. Né? E essa vai ser a disputa entre os reis, os chefes, os líderes que se impunham sobre os homens e forçavam eles a apoiá-los, né, no lugar, apoiar eles na injustiça. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão, todos comparecerão ante Allah, e os fracos dirão aos que se ensoberbeceram. Já que fomos vossos seguidores, podereis porventura livrar-nos do castigo de Allah? Responderão, se Allah nos houvesse encaminhado, o mesmo teríamos feito convosco. Quer nos desesperemos, quer sejamos pacientes, não teremos escapatória. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, no dia em que seus rostos forem virados para o fogo, dirão, oxalá tivéssemos obedecido a Allah e ao mensageiro. E dirão mais, ó Senhor nosso, em verdade obedecíamos aos nossos chefes, os quais nos desviaram da verdadeira senda. Ó Senhor nosso, redobra-lhes o castigo e amaldiçoa-os reiteradamente. Então, subhanallah, as pessoas que seguiram seus líderes, seus chefes, seus reis, né? Essas pessoas vão estar amaldiçoando esses líderes no fogo do inferno. Vão estar implorando pela maldição, pelo que o castigo seja redobrado para eles. Vejam a disputa entre eles, que nessa vida terrena eram defensores uns dos outros, mas na outra vida um vai negar o outro, um vai amaldiçoar o outro. A disputa também entre o incrédulo e o demônio que acompanhava ele. Né? Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão, seu acompanhante sedutor dirá, ou seja, o acompanhante dentro do shayatin, dentro dos demônios, ó Senhor nosso, eu não o fiz transgredir, porém ele é que estava em erro profundo. Diz a Allah, não disputeis em minha presença, uma vez que vos enviei antecipadamente a advertência. A palavra é insubstituível perante mim e jamais sou injusto com os meus servos. Também vai ter disputa entre o incrédulo, inclusive os membros do seu próprio corpo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith, quando o homem se encontrar com o seu Senhor, Allah lhe dirá, acaso não te honrei? Não te fiz um líder? Não te dei uma esposa? Não dispus a ti cavalos e camelos? E não te dei liderança sobre eles? O homem dirá, claro que sim, ó Senhor. Allah dirá, você acreditava que iria se encontrar comigo? O homem responderá, não. Então Allah dirá a ele, então agora te esquecerei, assim como se esqueceste de mim. Logo virá outro homem, e lhe será dito o mesmo. E logo um terceiro, e será dito o mesmo. E este último dirá, acreditei em ti, em teu mensageiro, em teu livro, rezei, jejuei e dei caridade. E se elogiará o máximo que possa. Então Allah dirá para ele, acaso não enviamos uma testemunha contra ti? E o homem pensará, quem poderá ser testemunha contra mim? Então lhe será selada a boca e será dito à sua coxa que fale. A sua boca e seus ossos falarão o que ele fazia, deixando-o sem desculpas. E esse é o caso do hipócrita, e sobre ele recairá a ira de Allah. Subhanallah. Esse hadith está no Sahih Muslim. Ou seja, o hipócrita chegará no dia do juízo final e vai dizer para Allah, eu fiz isso, 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 isso. Então Allah vai fazer com que os seus próprios membros falem contra ele. Aquilo que ele fazia na realidade.
Esse é o caso do hipócrita. Também disse Allah subhanahu wa ta'ala no Corão: e no dia em que os adversários de Allah forem congregados, desfilarão em direção ao fogo infernal, até que quando chegarem a ele, seus ouvidos, seus olhos, suas peles testemunharão contra eles a respeito de tudo quanto tiverem cometido. E perguntarão às suas peles: por que testemunhastes contra nós? Responderão: Deus foi quem nos fez falar. Ele faz falar todas as coisas. Ele vos criou anteriormente e a ele retornareis. Também haverá disputa entre o espírito e o corpo. Tem o relato de Ibn Abbas, que está no Tafsir Ibn Kathir, onde ele diz: as pessoas disputarão no dia da ressurreição até que o espírito dispute com o corpo. O espírito dirá ao corpo: foste tu que fizeste. E o corpo responderá: foste tu que me ordenaste e inspiraste. Então Allah enviará um anjo que dirimirá entre ambos e vai decidir entre eles. E vai dizer: o caso de vocês é como o caso de um inválido que pode ver e um cego, que entraram numa horta. O inválido disse ao cego: vejo frutos ali, mas não posso alcançá-los. E o cego lhe responde: monte sobre mim e pegue-os. Assim o inválido monta sobre o cego e consegue pegá-los. Qual deles é o transgressor? Eles responderão: ambos. Então o anjo dirá: vocês julgaram a si mesmos. Então esse é o caso da alma, o espírito e o corpo. E quando chegar nesse momento, eles vão odiar a si mesmos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: em verdade, aos incrédulos será conclamado: sabei que a aversão de Allah em relação a vós é maior que a vossa aversão em relação a vós mesmos, porque quando fostes convocados à fé, vos a negastes. De tanta raiva que eles terão daqueles que desviaram eles do caminho certo, eles vão pedir para Allah para que eles sejam mostrados aqueles que desviaram eles, para que eles possam pisar neles com seus pés. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: os incrédulos dirão: ó Senhor nosso, mostra-nos os gênios e os humanos que nos extraviaram. Colocá-los sobre os nossos pés, para que se contem entre os mais vis. Então, subhanallah. Vejam a que ponto chegará a disputa no dia do juízo final entre os incrédulos e aqueles que seguiam eles. Então, subhanallah, nessa vida, uns eram amigos, eram íntimos, mas na outra vida serão inimigos, e um odiará o outro. E nós sabemos que o Shaitan é quem sussurra no coração das pessoas e quem engana e incita as pessoas à desobediência a Allah. É ele quem embeleza o kufr, embeleza a incredulidade e evita que as pessoas escutem a exortação de Allah. E no dia do juízo, o Shaitan será quem vai dar a punhalada mais dolorosa e devastadora para os kufar. A punhalada mais dolorosa e devastadora vai ser do Shaitan contra os pecadores e contra os incrédulos. Só que ele vai dizer isso, quando ele disser isso tudo, já vai ser tarde demais. Está relatado no Corão o discurso do Shaitan no inferno. Olhem o que o Shaitan vai dizer para as pessoas. Isso está no Corão. Allah vos fez uma verdadeira promessa. Assim eu também vos prometi, porém faltei a minha. Então, vai humilhar eles mais uma vez ao reprová-los por terem seguido ele. Ele vai dizer: pois não tive autoridade alguma sobre vós, a não ser convocar-vos e vós me atendestes. Então, vai reprovar eles por terem obedecido. Não me reproveis, mas reprovai a si mesmos. E logo vai abandonar eles, dizendo: não sou o vosso salvador, nem vós sois os meus. Logo, se desligará do politeísmo e da idolatria que eles cometiam. Renego o fato de que me tenhas associado a Allah. E por fim termina o discurso dizendo: e os iníquos sofrerão um doloroso castigo. Subhanallah. Ai, pois, o Shaitan e de seus seguidores. O Shaitan lhe chamou para a desobediência ao inferno e eles seguiram. Enquanto que os mensageiros de Allah chamavam para a obediência e chamavam para o paraíso e eles negaram.
Então, subhanallah, esses são algo que nós temos, né, a respeito da situação dos incrédulos no dia do juízo final. Agora, qual será o estado dos crentes pecadores no dia do juízo final? Então, existem alguns pecados que foram mencionados no Alcorão, mencionados na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam como sendo graves e tendo muitas consequências no dia do juízo final. Dentre eles, as pessoas, os muçulmanos que não pagavam o zakat. Os muçulmanos que não pagavam o zakat. O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem tiver recebido fortuna de Allah e não pagar o zakat, verá sua fortuna se apresentar perante ele no dia da ressurreição, na forma de uma terrível serpente com 2 pontos negros em seus olhos. A serpente se enroscará ao redor do seu pescoço e lhe asfixiará, enquanto diz: eu sou tua fortuna, eu sou o teu tesouro. Logo o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, recitou que os avarentos que negam fazer caridade daquilo com que Allah os agraciou, não pensem que isso é um bem para eles. Ao contrário, é prejudicial, porque no dia da ressurreição irão acorrentados com aquilo que mesquinharam. A Allah pertence a herança dos céus e da terra, porque Allah está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Esse hadith está no Sahih Bukhari. Em outro hadith Sahih Muslim, foi relatado que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que se os bens que não foram dados em zakat eram ouro ou prata, esses serão planchas de fogo que serão aplicados sobre seus donos. E se for algum tipo de gado, serão lançados em cima dos seus donos para pisoteá-los e castigá-los. Então, essa situação de um muçulmano pecador que não pagava o zakat. O muçulmano que é soberbo. Allah subhanahu wa ta'ala odeia a soberbia e os soberbos. E quando Allah ressuscitar os seres humanos, reunirá todos os soberbos de uma forma humilhante. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os soberbos serão reunidos no dia da ressurreição em forma de pequenas formigas com aspecto humano e receberão humilhações por todos os lados. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse: o nome mais detestável para Allah no dia da ressurreição, o mais odioso e repugnante, será aquele que fazia se autodenominar, né, de reis dos reis. Não há outro rei além de Allah. Então, a soberbia, como nós sabemos, é negar a verdade, né, e humilhar os demais, ou se sentir superior aos demais, né, desprezar os demais. Isso seria a soberbia. Alguns pecados, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou que Allah não falará nem purificará aqueles que fizeram esses pecados. Dentre esses pecados estão aqueles que ocultam o conhecimento que eles possuem para agradar, por exemplo, algum governante ou para obter algum benefício mundano. Agradar o conhecimento religioso que possuem para agradar algum governante ou obter algum benefício mundano. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem for perguntado sobre algum conhecimento e o esconder, será amarrado com rendas de fogo no dia da ressurreição. A'udhu billah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse em outro hadith: com 3 pessoas ou tipos de pessoas, Allah não falará, nem olhará, nem os elogiará e terão um doloroso castigo. Foi perguntado: ó mensageiro de Allah, quem são? São perdedores e serão humilhados. O profeta repetiu 3 vezes: o homem que usa túnicas que vão abaixo dos tornozelos, isso reflete um pouco a questão da soberbia, né, que usam por soberbia. O que vende mercadorias com falsos juramentos, seja aquele que engana as pessoas, né? E o que joga na cara dos demais os favores que fez. Ya Allah. O que joga na cara dos demais os favores que fez. Esses são 3 tipos de pessoas que Allah castigará no dia do juízo final. Outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: a 3 pessoas Allah não falará no dia da ressurreição, nem os olhará, nem os elogiará, e terão um castigo doloroso. O ancião fornicador,
um rei mentiroso e um pobre arrogante. Então, subhanallah, é dito que esses 3 tipos de pessoas, por quê? Porque elas não tinham necessidade de cometer esses pecados, e mesmo assim cometeram, né? Como um ancião, uma pessoa mais velha, né, idosa, fornicador, não tem a mesma necessidade de um jovem, digamos assim, ancião, fornicador, um rei mentiroso, né, como sendo rei, a posição que ele tem não tinha por que mentir, e mentiu, e o pobre arrogante, ou seja, não tem nem meios para isso e se torna arrogante. Esse está no hadith Sahih Muslim. Outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: 3 pessoas Allah não olhará no dia da ressurreição: o que desobedece seus pais, ou corta relações com seus pais, a mulher que imita os homens e o fofoqueiro, né? Ou aquele que causa intriga com a fofoca. Outra questão, o caso dos ricos que viviam na luxúria. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os que possuem muita fortuna nessa vida serão os mais pobres no dia da ressurreição, exceto quem receba bens de Allah e os gasta à direita, esquerda, frente e trás e faz o bem com eles. Ou seja, a pessoa que gasta pela causa de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam também disse: os mais satisfeitos nessa vida serão os que mais sentirão fome no dia da ressurreição. Que Allah nos proteja disso. Outra questão são os traidores. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando Allah reunir os primeiros e os últimos no dia da ressurreição, cada traidor portará um estandarte e se dirá: essa é a traição do fulano, filho de fulano. Ou seja, cada um que trair vai carregar junto dele um estandarte, uma bandeira, escrito essa, dizendo qual foi a traição dele e que essa é a traição do fulano, filho de fulano. Auzu billah. Então vejam a humilhação daquele que trai, né? Seja qualquer tipo de traição, né, que é abominável perante Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que trai portará um estandarte mostrando a traição dele no dia da ressurreição para todas as criaturas. Também aqueles que se apropriam ilicitamente de terras. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem se apropriar de uma terra sem direito será lançado em suas entranhas a uma profundidade de 7 terras. Ou seja, a pessoa será castigada por se apropriar de uma terra que não lhe pertence. Também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: as piores pessoas no dia da ressurreição serão os de 2 caras, os que se aproximam de uns com um rosto e a outros com o outro. Então, as 2 caras também é um dos sinais da hipocrisia. Outro que foi mencionado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o governante que se isola do seu povo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem assumir alguma autoridade sobre os assuntos dos muçulmanos e se separa deles sem se interessar por suas necessidades, suas pobrezas e suas desgraças, no dia da ressurreição, Allah se separará dele sem se interessar por suas necessidades, pobrezas ou desgraças. Também, aqueles que pedem caridade tendo bens suficientes. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a mendicância do pedinte será uma feia marca no seu rosto no dia da ressurreição. A pessoa que mendiga sem precisar de fato isso, né? Aquele também que mente sobre seus sonhos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem disser haver sonhado algo que não sonhou, será obrigado a atar 2 grãos de trigo e não conseguirá. Ou seja, uma expressão no qual ele será castigado no dia do juízo por mentir sobre os seus sonhos. Esses são alguns hadiths mencionados a respeito dos crentes pecadores que pecam, né, nesse sentido. Também, em meio a tudo isso, haverá uma parte da humanidade que não temerá quando todas as outras pessoas estiverem temerosas e que não se entristecerá quando todos estiverem tristes. E esses são os próximos do misericordioso. São aqueles que creram em Allah e que trabalharam na obediência de Allah, se preparando para esse dia. Nós imploramos a Allah, subhanahu wa ta'ala, que nos faça estar entre eles. Estes, quando saírem dos seus túmulos, serão recebidos pelos anjos
que tranquilizará seus corações. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: em verdade, aqueles a quem predestinamos o nosso bem serão afastados disso. Não ouvirão a crepitação da fogueira e desfrutarão eternamente de tudo quanto a sua alma apetecer. E o grande terror não os atribulará, e os anjos os receberão, dizendo-lhes: eis aqui o dia que vos fora prometido. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: ó servos meus, hoje não sereis presas do temor, nem vos atribulareis. São aqueles que creram em nossos versículos e foram muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Allah disse: por minha glória, por minha majestade, não juntarei ao meu servo duas seguranças e dois temores. Se ele esteve seguro de mim na vida mundana, lhe farei sentir o temor no dia em que reunirei meus servos. E se sentir o temor de mim na vida mundana, lhe farei sentir segurança no dia em que reunirei meus servos. Então, subhanallah, haverá aqueles que estarão protegidos na sombra do trono de Allah no dia da ressurreição. E entre eles nós temos o líder justo, aquele que pratica a justiça entre os homens, segundo a lei divina, o jovem que foi educado na adoração de Allah e que se controla com o temor de Allah, contendo seu ego do haram. Também estarão aqueles que frequentam as mesquitas para adorar a Allah e que não se afastam delas sem pensar em voltar a elas, aqueles que se amam pela causa de Allah, aqueles que unem os laços de irmandade pela causa de Allah, aqueles que se reúnem para o bem, a piedade e as boas ações, que se separam também para fazer boas ações, aqueles que foram seduzidos por mulheres e que seu temor por Allah os impediu de cometer o haram. E isso vale também o mesmo, né, para as mulheres que foram seduzidas por homens e que se contêm pelo temor de Allah e não cometem o haram. Aqueles que dão caridade exclusivamente pela causa de Allah e que ocultam as caridades até deles mesmos. Aqueles que têm seus corações cheios de temor a Allah e que, quando estão sozinhos, choram por temor a Allah. E também aqueles que têm paciência com os devedores, que estão em dificuldades, e aqueles que perdoam as dívidas. Todos esses estarão na sombra do trono de Allah no dia do juízo final. Também aqueles que se esforçam por satisfazer as necessidades dos seus irmãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: quem alivia a desgraça de um crente nessa vida, verá suas desgraças aliviadas por Allah no dia da ressurreição. Quem ajuda alguém em dificuldades, será ajudado por Allah em suas dificuldades nessa vida e na outra. Quem é discreto com os erros de um muçulmano, verá seus pecados cobertos por Allah nessa vida e na outra. Allah ajuda o crente na proporção em que ele ajuda seu irmão. Também, aqueles que facilitam as coisas aos que estão em dificuldades. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: havia um homem que dava empréstimos às pessoas e dizia a seu criado: se fores cobrar de alguém em dificuldades, seja tolerante. Talvez assim Allah seja tolerante conosco. Quando esse homem se encontrou com Allah, ele foi tolerante com ele. Também, aqueles que foram justos nos seus julgamentos com suas famílias e sobre qualquer assunto que lhes tenha sido encomendado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os justos estarão na ressurreição em tronos de luz, à destra de Allah, exaltado e glorificado seja, cujas duas mãos são destras. Assim estarão os que foram justos em seus julgamentos, em sua família e em suas responsabilidades. Os mártires, esses atributos dos mártires perante Allah, né, o fato de que eles terão todos os pecados perdoados de uma vez só. E também de serem protegidos dos grandes horrores do dia da ressurreição. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: por aquele que tem minha alma em sua mão, todos os que foram feridos na causa de Allah, e Allah sabe muito bem quem foi ferido pela sua causa, chegará no dia da ressurreição com suas feridas tingidas de sangue, mas com aroma de almíscar. Também, aqueles que controlam a sua raiva. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: emulai-vos em obter a indulgência do vosso Senhor em um paraíso cuja amplitude é igual dos céus e da terra, preparado para os tementes que fazem caridade tanto na prosperidade como na adversidade
que reprimem a cólera, que indultam o próximo. Saber que Deus aprecia os benfeitores. Também aqueles que chamam para oração. Todo o ser que escutar a voz do muazzin, que escutar a voz daquele que faz o adhan, prestará testemunho a favor dele no dia da ressurreição. Também aqueles que envelhecem no Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem ganha um fio de cabelo branco no Islã, este será para ele uma luz no dia da ressurreição. Em outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os fios de cabelo branco são uma luz no rosto do crente. Quem deseja que tire sua luz, né? Na questão de que não se deve arrancar os fios de cabelo branco. Será luz no dia da ressurreição para o crente. A ablução também, por fim, a gente encerra com esse, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith, né, que aqueles que praticaram as orações e fizeram a ablução conforme foi ensinado pelo mensageiro de Allah, terão seus rostos e antebraços brilhando pelos rastros da ablução. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando chegou até a um cemitério, né, em Medina, ele disse que a paz esteja convosco, ó morada de pessoas crentes. Por certo, nós, inshallah, os alcançaremos. E logo ele disse, desejaria poder ver meus irmãos. Os sahaba disseram, nós não somos teus irmãos, ó mensageiro de Allah. Ele respondeu, vocês são meus companheiros. Meus irmãos são aqueles que ainda não apareceram. Os sahaba disseram, como reconhecerás teus seguidores que ainda não apareceram, ó mensageiro de Allah? Ele disse, imaginem um homem que tem cavalos com manchas brancas na frente e nas patas, entre outros que não tenham esses sinais. Acaso não reconheceriam seus cavalos? Eles disseram, claro que sim, ó mensageiro de Allah. Então ele disse, eles virão com a luminosidade pelos rastros da ablução e eu estarei lhes esperando no meu lago. Subhanallah. Então, irmãos, esses são alguns hadith, alguns versículos do Corão que menciona a situação tanto dos incrédulos como dos crentes pecadores, dos crentes que se esforçaram pela senda de Allah. Essa é a situação desses três grupos. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça estar no grupo dos crentes, daqueles que não temerão, daqueles que não se angustiarão, daqueles que estarão na sombra do trono de Allah, no dia que não haverá outra sombra a não ser a dele. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que seguem a orientação, que escutam a orientação e seguem, né? Imploramos a Allah que nos perdoe as nossas faltas e atenda a nossas súplicas, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.